Graça e paz, alegria para você que está aqui no santuário de São Francisco de Assis. E graça, paz, alegria também a você que está aí nos acompanhando em algum lugar, no seu trabalho, em família, para que possamos fazer hoje a leitura orante da Palavra de Deus. E é com muita alegria que hoje nós estamos reunidos em nome de Jesus. Ele mesmo confirmou e disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. E é nesta certeza da presença dele aqui conosco, nesse santuário, e onde você estiver, é que nós vamos ler a palavra, escutar, meditar, contemplar, orar a palavra de hoje. Nós vamos invocar a Santíssima Trindade para que o Espírito Santo desça sobre nós as suas luzes, nos ilumine com os dons da sabedoria, do entendimento, para que nós possamos tirar da palavra todas as necessidades dos ensinamentos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e que ela frutifique em nossos corações. Vamos então invocar o Espírito Santo com o sinal da cruz e cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. A nossa leitura orante de hoje será com o Evangelho segundo a comunidade de Lucas, capítulo 14, 7 a 14. Este Evangelho é muito rico em ensinamentos. Lucas é o Evangelho da alegria, da oração, da universalidade, da valorização da mulher. Sobretudo, é o Evangelho da misericórdia e da gratuidade das relações entre Deus e nós. No Evangelho de hoje, Lucas conta uma das passagens de Jesus percorrendo a terra dos judeus e samaritanos. Lucas narra a participação de Jesus em um banquete para o qual ele foi convidado. E na oportunidade, Jesus observa o comportamento dos convidados e do dono da casa, aproveitando para oferecer lições no conteúdo religioso. Este Evangelho nos ensina a sabedoria de conviver nas relações entre nós e o outro, mas também com Deus. Nós vamos nos preparar para o primeiro momento, que é este encontro com Jesus, pela leitura, pela escuta da leitura da sua palavra. Nós vamos abrir a Bíblia e localizar o Evangelho de Lucas, capítulo 14, 7 a 14. Este momento da escuta é um momento muito precioso, porque é o momento em que nós entramos em contato com a palavra. E inundados pelas luzes do Espírito Santo, vamos voltar o nosso olhar, a nossa atenção para o nosso interior, deixando
de lado as nossas preocupações, as nossas ocupações, nossos sentimentos. E voltando para o nosso coração, vamos acolher Jesus. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Nós vamos agora, depois de inundados pela luz do Espírito Santo e voltados para o nosso interior, ouvidos todo para escutar a palavra, a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Lucas. Certo sábado, Jesus foi tomar a refeição na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Ao ver como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante e aquele que convidou a ti e a ele venha dizer-te: cede o lugar a este. Então, irás com vergonha ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, para que o que te convidou venha dizer-te: amigo, toma um lugar mais importante. Então, serás honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. E disse também ao que tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez, e isso te sirva de retribuição. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, serás bem-aventurado, pois esses não têm como te retribuir. Receberás a retribuição na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após escutarmos esse maravilhoso Evangelho, onde Jesus nos dá orientações e ensinamentos para o convívio em comunidade, vamos identificar o que o texto diz que Lucas conta. Ele fala o ingresso de Jesus participando do banquete na casa de um dos chefes dos fariseus. Jesus aproveita para observar o comportamento dos convidados, que ali estavam escolhendo os primeiros lugares. Jesus observa também o nível da escolha dos convidados pelo dono da casa, o anfitrião. Neste evangelho, então, Jesus oferece 2 critérios nas relações sociais. O primeiro, não se exaltar para não ser humilhado. O segundo, Jesus fala da gratuidade. Fazer para o próximo e pelo próximo sem esperar retribuição. É com toda gratuidade que nós devemos fazer pelo nosso próximo. Jesus justifica o comportamento dos convidados que estavam escolhendo os primeiros lugares. Naquela época era costume da comunidade
de pessoas presunçosas, vaidosas, sempre buscando aplausos ou o primeiro lugar, o poder. Jesus, então, ele fala: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. E diz a respeito de dar ao próximo sem esperar. Nós vamos, após termos ouvido essa palavra belíssima e termos feito esta memória do texto, passar para um momento muito significativo, que é a meditação. Neste momento, eu convido vocês a colocarem neste cenário do banquete. Imagine-se ali no banquete como convidado ou convidada. Ou então, quem sabe, o anfitrião daquele banquete. Coloque-se na primeira cena, nesse lugar junto a Jesus, participando do banquete, como convidada e convidado. Que lugar você escolheria nesse banquete? Na segunda cena, como Jesus passa a observar os convidados sentando-se à mesa e participando do banquete. Na terceira cena, escute Jesus falando aos convidados sobre as relações sociais com o próximo, com Deus, sobre a humildade e também sobre fazer pelo próximo sem esperar retribuição. Observem-se o anfitrião. Ele fez convite às pessoas de nível bem elevado. Por isso Jesus aponta para que os convidados possam ser outros, coxos, pobres, pessoas necessitadas, porque estas pessoas, ele não precisa esperar a retribuição, mas é doação plena, gratuidade, assim como Jesus é gratuito e como Deus é gratuito como o Pai. Ele nos ama sem esperar retribuição. É com toda gratuidade o amor de Deus para conosco. Nós vamos meditar. E eu pergunto, para ajudar você a meditar, você já viveu a experiência de convidado? Sentando-se no primeiro lugar, o que aconteceu? Qual o critério que você usa para convidar pessoas para o seu banquete, para o seu convívio? Que lugar ocupam os pobres e sofredores em nossa família, na nossa comunidade? Eles são bem-vindos? Quando os convidamos em nossa família ou comunidade, como eles são tratados? O que você falaria a Jesus a respeito do que ele ensinou? O que significa ser gratuito em nossas relações? Pensemos um pouco, mergulhemos no nosso interior e vamos pensar nesse texto maravilhoso e os ensinamentos de Jesus. Tanta coisa brota no nosso coração quando a gente entra nesse cenário do banquete. Porque estas experiências nós também vivemos em família, na comunidade. Fiquem à vontade, quem gostaria de partilhar o que meditou, o que brotou no coração.
esta palavra tão rica, eu senti no coração que Deus está me mostrando que, às vezes, fazer até a opção de ajudar o pobre, de convidar o pobre, às vezes torna até fácil para fazer como se fosse uma filantropia. Mas Deus me mostra que, além de ajudar o pobre, o mais necessitado, que eu faça isso de coração e com misericórdia, não para aparecer, não para fazer alguma coisa para os outros verem que eu ajudo quem necessita, mas Deus toca no meu coração que eu ajude no silêncio, que eu ajude com oração, com exemplo e com a misericórdia que vem de Deus, para que o pobre seja reconhecido e não mais humilhado. Então, que o Senhor mostre para mim que eu tenho que ter sabedoria e ajudar o outro, não porque ele necessita, mas porque eu represento, através do meu batismo, Jesus nestes gestos e nestas pessoas. Assim seja. O último lugar é o lugar da humildade que Deus veio nos revelar. Ele nasceu numa manjedoura, porque não encontrou lugar. Então ele foi para o espaço menor, último, perto até mesmo de animais. E foi tão honrado na sua história, porque Jesus, ainda que morto, foi ressuscitado. Então a sua vida foi honrada por Deus. E é este o convite. Ocupar o último lugar é ser manso e humilde de coração como Jesus. Porque somos honrados por um outro. E antes, sermos honrados por Deus que pelos homens. Amém. Olha, esse livro chamado Bíblia realmente é fantástico. Eu estava olhando aqui e meditando, pensando. Jesus gostava de uma festa. Vocês já observaram? Ele sempre estava na casa de alguém para jantar, ele ia para banquetes. A gente fica vendo assim muito um Jesus carrancudo. Eu acho que Jesus era muito alegre. Ele gostava de partilhar a mesa e conversar. Eu fico pensando ele nesse banquete, ele com um olhar divertido, olhando a briga, né? Dos fariseus, dos escribas, dos poderosos, para sentar nos primeiros lugares. E eles deviam pensar, eles não entenderam nada da dinâmica do reino do meu Pai. E muitas vezes ele aproveita esses momentos para passar um ensinamento. Você não precisa ser grandioso aos olhos dos homens. Você precisa ser grandioso aos olhos de Deus. É isso que é importante. E nessa segunda parte, ele vem falar para nós, olha, nós não estamos aqui para ser servidos, para ocupar os primeiros lugares, para dar banquetes para pessoas esperando a retribuição. Nós viemos aqui para servir. E eu fico pensando, eu já tive essa experiência, é muito bom fazer festa para os pequeninos, sabe? Para aquelas pessoas que não teriam condição de ter uma festa mesmo no sentido material, festa com tudo que tem direito. As pessoas que não têm condição de ter, ou de fazer um banquete, fazer um jantar, o olhar agradecido dessas pessoas compensa tudo. Então, às vezes, a gente pensa só para o lado espiritual, mas esse lado de celebrar, de festejar no concreto, também com os irmãos, é muito importante. Ocupe o último lugar. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Nesses 2 versículos, nós observamos
que há uma inversão das lógicas mundanas, onde as pessoas buscam levar vantagem em tudo. É a lógica do capitalismo selvagem, daqueles que sobem pisando nos outros, deixando atrás de si as massas, os excluídos. Outra é a lógica do nosso Deus. É a lógica do serviço e não do poder, ensinada por Jesus. Entre eles ou entre vós, não seja assim. Jesus nos faz uma pequena crítica no Evangelho de hoje, né? Do que adianta ocupar os primeiros lugares, mas levarmos uma vida vazia? Ocupar conscientemente os últimos lugares é atitude de humildade verdadeira. No texto proclamado, a gente vê um verdadeiro apelo à simplicidade e à gratuidade. A parábola nos convida à modéstia, pois no reino de Deus cabe-nos assumir atitudes de receptividades. Devemos estar prontos para acolher os dons, saber receber de graça, fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar retribuições. Saber dar de graça, assim seremos cada vez mais filhas e filhos, pois o Pai nos deu tudo de graça. Amém. Nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Jesus propõe um critério neste evangelho que vem do Pai. E ele fala, né, do amor gratuito que devemos espelhar no Pai. O critério que Jesus está trazendo e que vocês partilharam é chocante para aquela comunidade e muito chocante para os dias de hoje também. Porque esse evangelho está propondo as relações de misericórdia, de gratuidade com o próximo. E também as nossas relações em família. Jesus fala para rever comportamentos na relação com o outro e com Deus. E este evangelho, como nós percebemos, ele é de total gratuidade, marcado pela gratuidade nas relações. Por isso, nós precisamos abrir o nosso coração para outras pessoas, sem esperar recompensa, independente da sua raça e condição social. E neste momento, nós vamos passar para a contemplação. Porque Jesus, com certeza, tem agora algo para nos dizer. E nós vamos escutar o que Ele vai falar ao nosso coração. Se Ele não falar agora, durante a semana, em algum momento, esta palavra já germinou em seu coração. E Ele vai, com certeza, dar um sinal a você, bater na porta do seu coração e falar: escute-me. Mas vamos agora na contemplação, jogar nesse cenário, tornar discípula e discípulo de Jesus. E vamos escutar o que Ele tem a dizer para nós. Escutando Jesus, nós vamos agora também passar para o momento da oração. Vamos conversar com Jesus.
abra o seu coração. Tudo que você meditou, contemplou. Converse agora com Ele, Ele quer te escutar. Esse momento, ele é precioso porque é o momento do diálogo, onde você pode fazer a sua súplica, onde você pode também falar com Ele das suas preocupações, das suas ocupações, mas principalmente falar com Ele sobre a gratuidade, a misericórdia que você tem realizado na vida e como realizar com profundidade os ensinamentos que hoje Ele nos passa. Gratuidade, misericórdia, não exaltarmos e sermos humildes. Converse com Ele sobre esses gestos. Fale com Ele. Pai, que eu saiba sempre ocupar os últimos lugares. Que eu tenha humildade diante de todas as situações que venham surgir em meus caminhos. Que eu saiba acolher o próximo. Que eu saiba levar o amor, levar a sua palavra adiante. Amém. Que eu não julgue a situação do outro, mas que eu saiba servir. E que eu tenha atenção para ocupar aquele lugar que o Senhor designou para mim. E que neste lugar eu possa exercer a humildade, a sabedoria que vem de vós, Senhor, para que eu possa ajudar o outro, sempre baseando na Tua palavra que orienta, que estimula e que dá forças. Então, Senhor, eu venho pedir-te que me ilumine para que eu sempre veja aquele lugar que o Senhor preparou para mim. Amém. Senhor, que eu ocupe sempre o último lugar, que é o lugar do filho. O filho não teme ocupar o último lugar, pois sabe que ocupa o primeiro lugar no coração do Pai. E é por isso que o Pai ama os últimos e nós também devemos amá-lo. Dai-me, Senhor, este lugar de filho sempre em minhas relações e que elas sejam sempre de gratuidade. Amém. Jesus notou como eles escolhiam os lugares. Senhor, dai-me a graça e um coração aberto para saber escolher qual é o lugar que eu devo estar te seguindo e servindo. Dai-me a generosidade de coração para servir aqueles que o Senhor colocar no meu caminho a cada dia. Obrigada, Senhor, por nos oportunizar hoje a rezar a sua palavra. Amém. Senhor da vida, eis-me aqui nos átrios do teu banquete. Honra-me, dando-me em comunhão o teu corpo, sangue e espírito. E tua presença exaltará a qualidade de minha humilde vida. Humildade é crer que és tu quem age por amor. Age em mim para outros e por ti. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar
nós agora vamos passar para esse lugar da ação. Nesse momento, o que a palavra me leva a viver? Após escutarmos, meditarmos, contemplarmos, partilharmos, o que fica para mim, no meu coração, como um sinal para que eu possa fazer o que Lucas diz: bem-aventurado quem ouve a minha palavra e a põe em prática. Escolha um gesto concreto, uma atitude, um propósito para você realizar a prática da gratuidade, a prática do não exaltar, mas se humilhar, a prática da misericórdia, da solidariedade, da fraternidade. Escolha um gesto, um propósito para iluminar a sua vida durante a semana ou os dias que virão e melhorar as relações em família, no trabalho, na comunidade e com você mesmo. Lembrando que a ação deve buscar força na oração. Nosso propósito, ele só é realizado quando nós oramos, oramos e oramos. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a vocês que vieram compartilhar conosco deste momento de oração. Paróquias que estão aqui, Paróquia Bom Pastor, Paróquia Sagrado Coração, Convívio Emaús, Mosteiro Nossa Senhora das Graças. Está aqui conosco a irmã Narlete, franciscana, da Penitência da Caridade Cristã. Agradeço de coração, e a você também, que está aí do outro lado, em algum lugar, partilhando conosco pela Rede Catedral. Tenho certeza que nós estávamos e estamos reunidos em nome dele, de Jesus, e que esse Jesus inunda a sua vida, a sua família, seu trabalho, inunda todos nós que estamos aqui com as bênçãos divinas e todas as necessidades e frutos para o nosso coração. Nós vamos fazer o sinal da cruz, lembrando que, ao fazê-lo, eu estou me abençoando e abençoando a todas as pessoas que eu trago no meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Ele nos acompanhe. Amém. Amém. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer